Fate era intimidado todos os dias até despertar o verdadeiro poder de sua habilidade de classificação SS. Fate é o típico perdedor repulsivo, cujo trabalho consiste em segurar um poste de bandeira na frente das muralhas do castelo. Ele permanece ali o dia inteiro e reclama de quão faminto se sente no momento. Ele então percebe um grupo de 4 aventureiros passando por perto. Um deles se gaba de ter alcançado nível 6 enquanto caçavam algumas horas atrás. Havia uma carroça de mercador transportando algumas mercadorias até que foi atacada por um grupo de goblins. Os goblins pularam sobre a carroça, mas, por sorte, os mesmos aventureiros estavam próximos. Seu líder montava um cavalo, garantindo que o arqueiro estivesse protegido enquanto abatia os goblins. E eles cuidavam daqueles que se aproximavam. O sujeito de cabelos longos lidava facilmente com alguns monstros com suas habilidades rápidas e suaves. Enquanto o sujeito enorme fazia sua melhor impressão do Hulk esmagando com seu machado de 2 mãos. Após isso, eles retornaram à cidade, onde o esmagador se gabava de ter subido de nível. O grupo então falava sobre dividir os espólios da batalha, mas isso apenas fazia Fate sentir inveja. Apesar desse sentimento, ele sabe que nunca poderá ser um aventureiro. Seu estômago começa a roncar novamente, e ele se considera inútil. Ele está faminto, tem um trabalho estúpido e sua habilidade única é sem valor. Vamos ser justos, suas estatísticas são todas 1, e sua habilidade é a gula. Apesar de suas reclamações, ele sabe que deveria ser grato por ter um trabalho. Mais tarde, naquele dia, a cidade está cheia de vida. O outro grupo tenta conseguir melhores armas até o anúncio de que os cavaleiros sagrados estão passando. Os aventureiros imediatamente se escondem do trio de cavaleiros sagrados. Enquanto o trio passa, uma laranja rola até a bota de um cavaleiro. O mercador se desculpa por isso e tenta pegá-la. No entanto, o cavaleiro sagrado chuta o mercador. O pobre homem tenta se desculpar novamente, mas os cavaleiros sagrados começam a intimidá-lo ainda mais. Eles alegam que o mercador os está insultando, e por essa razão, deveriam levar sua cabeça. O pobre homem se desculpa novamente, mas o líder do trio diz aos outros 2 para pararem. Antes de partir, ele diz ao mercador para não deixar que a mesma coisa aconteça novamente. O trio se afasta, chamando o velho homem de sortudo. O grupo de aventureiros observava tudo. Mas acham difícil acreditar que a senhora Roxy é uma cavaleira sagrada como eles. Retornamos ao nosso inútil Fate, que ainda reclama de sua fome. Felizmente, seu turno está quase no fim. Até que o trio chega. Eles perguntam se Fate fez um bom trabalho para substituí-los hoje. Fate abaixa a cabeça e confirma que sim. O líder do trio então deixa cair algumas moedas no chão como pagamento e diz para Fate pegá-las. Fate obedece e começa lentamente a pegar as moedas. No entanto, um dos cavaleiros sagrados pisa em sua mão. Ele começa a insultar Fate, dizendo que ele é tão sujo que nem o notou. E como você espera, Fate é uma pessoa intimidada que não tem como reagir. Seu estômago faz barulho novamente, fazendo o líder do trio ficar irritado. Ele alega que esse barulho faz parecer que eles não o alimentam. Eles perguntam se Fate está tentando envergonhar a família Vlerick e o chutam para longe. O homem chuta Fate mais algumas vezes, e a garota se junta. Ela começa a chamar a habilidade de Fate de inútil e diz que ele só sobrevive porque eles lhe dão dinheiro. Em sua mente, Fate explica que neste mundo, o valor de todos depende dos poderes especiais que receberam dos deuses, chamados habilidades. O líder do trio afirma que se Fate se descuidar, o resultado refletirá neles, seus empregadores. O homem então ordena que Fate se levante. Mas quando ele tenta, o outro homem pisa em seu rosto e pede para ele se apressar. Eles intensificam a intimidação, alegando que ele precisa ser disciplinado por falhar em cumprir as ordens. No entanto, uma voz de longe lhes diz para parar. Esta é a famosa senhora Roxy Hart. Ela reclama, de sua maneira elegante, que cavaleiros sagrados não deveriam abusar das pessoas que juraram proteger. O trio se irrita apenas com sua presença. Roxy continua explicando que vigiar o portão é um dever honroso para um cavaleiro sagrado. E esse é o dever do trio, vigiar a entrada estúpida. O líder alega que também é seu dever fornecer emprego a pessoas inúteis como Fate.
Ela então pergunta por que ele está tratando Fate dessa maneira. O homem distorce suas palavras e diz aos outros que eles estarão de partida. Roxy caminha em direção a Fate e pergunta se ele está bem enquanto tenta ajudá-lo a se levantar. Ela usa seu lenço para limpar suas feridas, mas Fate percebe o modo como o líder do trio olha para Roxy. Ela termina de limpar e ele agradece pela ajuda. Roxy responde que está apenas fazendo o que um cavaleiro sagrado deveria fazer. Então ela diz que o turno dele acabou, e o dela vai começar. Fate entrega a ela o poste, e Roxy pede para ele informá-la se o trio continuar com o mesmo comportamento abusivo. Fate responde que já está acostumado com isso e se afasta. Mais tarde, à noite, Fate está no bar refletindo sobre as palavras de Roxy. Mas ele sabe que o trio pode se vingar dela. Então, decide não envolvê-la nisso. O dono do bar se aproxima e pergunta se o trio fez o mesmo de sempre. Ele diz a Fate que, se isso continuar, ele acabará como o último rapaz. Ele diz que o trio oferece aos seus empregados abusos sem fim e trabalho brutal. Mas eles não podem provar isso porque os ex-empregados não viveram o suficiente para contar. Fate ignora o conselho e agradece pela refeição. O homem do bar então diz que rezará para que Fate não acabe daquela forma. Enquanto isso, Fate caminha pelas ruas e seu estômago faz barulho novamente. Acontece que sua habilidade permite que ele esteja sempre faminto. Ele chama essa habilidade de estúpida e deseja ter nascido com algo mais útil. Não algo que o permitisse tornar-se um cavaleiro sagrado, mas algo que o permitisse ser um guerreiro, mercador ou artesão. E essa é a realidade deste mundo: se sua habilidade é considerada lixo, ele também será considerado lixo. Fate então de repente para e percebe alguns ladrões escalando as paredes. Ele começa a correr de volta para alertar Roxy sobre a situação. Ao ouvir a notícia, Roxy lhe entrega o poste e diz que ela capturará os ladrões. Ele deseja boa sorte a ela, e ela se dirige para dentro. Fate ouve o som de espadas colidindo e gritos até que de repente param. Ele então vê de longe um ladrão ferido. Fate começa a fugir, mas para depois de lembrar que Roxy confiou nele com isso. Ele decide confrontar o ladrão diretamente e usa o poste de lança para enviá-lo para a próxima vida. De repente, tudo ao redor de Fate começa a escurecer. Ele ouve uma voz dizendo que sua habilidade Gula foi ativada e que suas estatísticas estão sendo atualizadas. Quando ele verifica, ele vê que cada uma delas está acima de 100. Ele também ganhou 2 novas habilidades, Identificar e Telepatia. Ele ainda está confuso que sua habilidade foi ativada e deixa cair o poste. Ele não entende o que acabou de acontecer. Roxy então corre em sua direção para verificar se ele se feriu com o ladrão. Ela percebe que ele não parece bem e está preocupada. Ela nunca disse isso, mas Fate conseguiu ler seus pensamentos. Ele afirma que não está ferido e ouve novamente seus pensamentos quando ela expressa alívio. Ela então diz que terá que relatar a situação a seus superiores. Mas Fate está mais confuso porque não consegue mais ouvir seus pensamentos. Fate diz a ela para levar todo o crédito para si mesma porque o trio causaria problemas se soubesse que ele lidou com um ladrão. Ela decide agradecer a ele por ajudá-la a cumprir seu dever e pergunta se ele gostaria de trabalhar para sua família. Ela diz a ele que ele encontrará seu fim se continuar trabalhando para o trio. Então, ele deveria trabalhar para sua família, que o trataria de forma justa. Fate começa a considerar a situação: ele quer continuar sendo tratado como um lixo? Ou ele quer ter um futuro brilhante trabalhando para Roxy? Bem, ele então diz que se não fizer este trabalho, outro cara virá e sofrerá o mesmo. Roxy explica que os cavaleiros sagrados precisam guardar a entrada, não outras pessoas. No fim, ele concorda em trabalhar para ela. Ele volta para casa ainda confuso com as mudanças em seu status. Ele não sabe o que são suas novas habilidades, mas pensa que telepatia é o que lhe permitiu ouvir os pensamentos de Roxy. Ele então começa a se preocupar com a ativação de sua habilidade Gula e o que está acontecendo com seu corpo. Mas ele rapidamente descarta isso, porque agora ele pode derrotar monstros, provavelmente. No dia seguinte, Fate vai à rua de compras e começa a procurar por uma arma. No entanto, seu orçamento é de apenas 2 moedas.
O mercador o dispensa porque ele nem conseguiria comprar uma faca de manteiga com essa quantia. Fate chegou a esta cidade há 5 anos, mas ele só conseguiu economizar essas 2 moedas trabalhando sob condições precárias. O mercador então diz que, se ele quiser, pode ficar com as armas consideradas lixo dentro do barril. Ele decide verificar as lâminas e usa sua habilidade identificar para examinar cada uma delas. Tudo é bem lixo, até que ele pega uma ao fundo. Ele a identifica e pensa que esta lâmina é suja e está sendo tratada como lixo, assim como ele. De repente, as espadas começam a falar. Fate começa a entrar em pânico, mas tenta não chamar atenção. Sua habilidade permite que ele saiba o nome da espada, Avareza. A espada então diz a ele que, se Fate a comprar, a espada o tornará mais forte. A espada então o chama de Gula. Fate fica confuso sobre como a espada sabe. A espada explica que eles têm muito em comum. Fate então toma sua decisão e compra a espada. Enquanto isso, o trio reclama porque Roxy está tentando contratar Fate sem consultá-los. A garota quer dar uma lição em Roxy, mas o líder não se importa. Afinal, há mais pessoas que precisam de um trabalho lixo. A garota continua reclamando sobre Roxy, mas o homem explica que a família de Roxy e a deles fazem parte das 5 grandes famílias que sustentam o reino. Portanto, agir contra ela causaria alguns problemas. O homem então diz que é hora de ele ir para o distrito militar, mas a garota está confusa. Ela pergunta por que ele se importa tanto com isso. O homem então explica que quer saber sobre o estudo de como se tornar imortal. A garota fica confusa e começa a rir disso enquanto o líder se afasta. Enquanto isso, Fate vai para os arredores da cidade com sua nova espada. A espada continua repetindo seu nome, apenas porque quer memorizá-lo. A espada então diz que inimigos vêm, e Fate começa a entrar em pânico. Um Goblin pula nele, mas os olhos de Fate mudam, e ele corta o Goblin com um único golpe. A outra voz fala novamente, explicando que a gula foi ativada e aumentará suas estatísticas. Ele também ganhou a habilidade Aumento de Força. Fate fica confuso que isso aconteceu novamente, mas há mais goblins ao redor. Avareza começa a rir e explica que goblins sempre aparecem em grupos. Eles todos avançam para atacar Fate, mas ele consegue parar e cortá-los, um após o outro. Sua habilidade Gula continua se ativando toda vez que ele derrota um Goblin. Algumas horas depois, Fate finalmente consegue derrotar centenas de Goblins. Ele agora tem algumas habilidades a mais, mas suas estatísticas estão incríveis. Sua estatística mais baixa está quase em 500, e sua força é o triplo disso. Avareza então pergunta se Fate parou de sentir fome. Inicialmente confuso, Fate percebe que seu estômago não fez barulho hoje. Fate então pergunta a Avareza sobre o que está acontecendo. Ele pensava que as pessoas só poderiam ter as habilidades com as quais nasceram. A Avareza explica que é tudo por causa da gula. Normalmente, as pessoas devem lutar e vencer batalhas para aumentar suas estatísticas ou subir de nível. No entanto, gula é uma habilidade de trapaça. Ela rouba as estatísticas e habilidades de qualquer coisa que ele derrote. O único problema é que ele não pode ganhar experiência e subir de nível. Fate pergunta como a Avareza sabe disso, e a espada explica que eles são os mesmos. Apesar de confuso, Fate nota o grupo de aventureiros vindo em sua direção. A Avareza diz a ele que não deve deixar as pessoas saberem sobre sua habilidade gula, pois ela desafia a lei divina. Fate percebe o que isso significa e decide que não pode formar grupos. Ele deve sempre lutar sozinho. A Avareza então diz a ele que ele não está sozinho, porque a Avareza está com ele. Fate aceita essas palavras e decide voltar. No entanto, a Avareza o impede de voltar sem coletar as orelhas dos goblins. Fate fica confuso, mas a Avareza explica que ele será pago se as vender. Fate começa a se arrepender de ter matado tantos goblins, mas consegue fazer isso e ser pago. Ele conseguiu ganhar 3 moedas de prata e 80 de bronze e decide comprar carne para o jantar. A Avareza o impede, dizendo para fazer a manutenção nele primeiro. Fate ainda decide pegar o jantar primeiro, mas esbarra em um sujeito suspeito vindo de um beco escuro. Há uma menina pequena com um sujeito suspeito, ela toca em Fate, e ele ouve a voz dela implorando por ajuda.
Ele vê seus olhos tremendo de medo, e o homem começa a puxar a menina enquanto se afasta. Fate então usa sua habilidade para identificar as habilidades do sujeito suspeito, mas rapidamente desaparece. A avareza explica que o homem tem uma habilidade de ocultação, que esconde tudo de identificar. A avareza pergunta o que Fate fará, e ele revela que salvará a menina. A menina acaba em um armazém, acorrentada contra a parede. O homem começa a zombar dela, dizendo que ela se tornará um brinquedo para os cavaleiros sagrados. Fate observa de perto, mas a avareza o impede de se mover. A avareza explica que o homem é mais forte do que ele e que deveria se afastar. Mas Fate quer ajudar qualquer um que veja sofrendo diante de si, especialmente porque agora tem o poder de fazer isso. Em seguida, vemos um orfanato. A freira explica às crianças como o Santo Laplace criou o mundo delas. A velha senhora então afirma que seu Deus deixou o mundo deles e deu às pessoas alguns poderes especiais. Ela pergunta se os jovens sabem o nome desses poderes, e eles respondem habilidades. A freira então diz às crianças para agradecerem ao Santo Laplace pela refeição. As crianças obedecem e começam a devorar a triste refeição. No entanto, um deles ainda não tocou na sua comida. A freira pergunta se ele está se sentindo bem, e o menino simplesmente diz que o Santo Laplace não é justo. Ele explica que os cavaleiros sagrados e guerreiros têm habilidades incríveis. Mas o jovem menino pensa que foi abandonado por causa de sua habilidade fraca. De alguma forma, a freira acha que o menino se animará quando ela explicar que nos tempos antigos, ninguém tinha habilidades. Naquela época também não havia estatísticas ou mesmo monstros, era um lugar onde todos eram iguais. O menino chora desejando ter nascido naquele mundo. A freira conforta o menino, mas outro chega correndo. Ela explica que não conseguiram encontrar a menina que desapareceu, então vão procurá-la na cidade. A menina desaparecida é a mesma que foi capturada pelo homem mau. O homem chuta o poste ao qual ela está acorrentada, mandando ela chorar e gritar. Ele afirma que ela se tornará um brinquedo dos cavaleiros sagrados, mas a menina ainda não faz nenhum barulho. O homem para e começa a se afastar, dando à menina uma chance de soluçar. Ela então ouve alguns passos, mas é Fate, dizendo que ela ficará bem. Ele a liberta das correntes e diz para ela se apressar e fugir. No entanto, o outro homem voltou. O homem explica que às vezes se depara com caras como Fate. Indivíduos patéticos e inúteis que pensam que são algum tipo de herói da justiça. Fate simplesmente sorri para a menina e saca a avareza para lutar contra o homem mau. O homem zomba de Fate, perguntando se ele será capaz de lutar enquanto protege a menina. Ele começa a se aproximar, e a menina acaba segurando a camisa de Fate com medo. Fate pensa que precisa levá-la para um lugar seguro, mas não sabe onde. A avareza tem uma ideia e diz a Fate para recuar, porque o outro homem pensa que Fate é mais fraco do que ele. Portanto, a avareza quer que Fate tire vantagem da confiança do homem. Fate segue as instruções e começa a fugir com a menina. O homem os segue lentamente e diz que matará Fate se ele derrubar as caixas. Ele então tenta irritar Fate, explicando que a menina se tornará obediente quando vir o corpo de Fate sem alma. Fate consegue chegar ao ponto final, e a avareza diz que agora é hora de atacar. Fate então derruba as caixas onde o outro homem está passando e as usa para pular e atacá-lo. O homem consegue desviar, levando apenas um arranhão na bochecha. O homem então começa a levar a sério, e sua espada começa a brilhar. A avareza sabe que essa habilidade será um problema e diz a Fate para atacar o homem através de sua arma. Fate usa as caixas novamente para saltar em direção ao homem e consegue não apenas cortar sua espada ao meio, mas também dividir o homem. Enquanto o homem ainda está vivo, Fate pergunta o que ele quis dizer sobre levar a menina para os cavaleiros sagrados. Ele questiona quem ordenou o sequestro da menina, mas o homem se recusa a responder. Então, Fate decide esfaquear sua ferida e torturá-lo com dor. Após alguns segundos, o homem concorda em revelar quem o contratou. Foi Adolf Lerick, o homem que costumava bater em Fate aleatoriamente. Acontece que o homem é um louco que gosta de mostrar às crianças órfãs algumas habilidades de arco e flecha. Mas em vez de atirar em maçãs, ele está atirando em cérebros. Fate então leva a menina para fora, dizendo que ela ficará bem de agora em diante.
Seu estômago começa a fazer barulho, e a avareza começa a zombar dele. Ele a convida para comer algo e pergunta o nome da menina. Sahara, ela diz. Ele leva Sarah até as barracas de rua e compra alguns espetinhos de carne. A menina imediatamente começa a devorar e explica que esta é a primeira vez que ela come carne. Ela então começa a chorar sem motivo, mas Fate a entende e dá a ela sua parte. Ele então a leva de volta ao orfanato, onde ela se reúne com as freiras. Elas agradecem a Fate por ajudar Sahara, mas ele fica confuso. Elas perguntam se está tudo bem, mas ele simplesmente responde que ninguém nunca o agradeceu antes porque ele tem uma habilidade considerada lixo. A menina fica confusa e pergunta sobre isso. Fate explica que sua habilidade simplesmente o faz sentir fome. Ele então se aproxima e tenta encorajar Sahara. Ele diz a ela que, não importa quão difícil as coisas fiquem, se ela puder rir disso, ela acabará encontrando a felicidade, algum dia, ou não. Essas são as mesmas palavras que seu pai lhe disse quando ele ainda era criança. Ele não as compreendia naquela época, mas elas o ajudaram ao longo dos anos. Então, ele se afasta, e Greed explica que não apenas seus atributos aumentaram, mas ele também adquiriu a técnica da espada de uma mão. Ele felicita Fate por sua nova habilidade, mas Fate fica confuso. Greed explica que se trata de uma habilidade técnica que lhe permite obter artes tecnológicas. São, literalmente, técnicas secretas. Neste caso, ele pode atacar 2 vezes ao mesmo tempo. Inicialmente, Fate fica impressionado, mas depois percebe que, se o adversário tivesse acertado a habilidade, ele estaria dividido em 3 agora. Fate reclama com Greed que ele deveria ter avisado antes. Mas Greed simplesmente chama Fate de herói que estava tentando salvar uma garota. Fate diz que não é um herói e revela que não teria lidado com o sujeito se soubesse de sua habilidade. Greed então explica que as batalhas dependem da sorte do momento. Assim, a pessoa mais forte nem sempre vence. Fate então estabelece seu novo objetivo, tornar-se forte o suficiente para vencer sem depender da sorte. Greed pergunta sobre o dia seguinte, já que será o primeiro dia de Fate trabalhando para os artes. Fate confirma, e Greed pergunta se ele vai aparecer parecendo um plebeu. Isso lembra Fate de que ele esqueceu de comprar roupas novas. Enquanto isso, em um bar, um velho revela a notícia de que Sir Mason foi abatido por um dragão divino em Galia. O barman pergunta o que acontecerá com a família Hart, e o velho responde que Roxy será sua sucessora. O problema principal é que Sir Mason mantinha os cavaleiros sagrados sob controle, se é que se pode dizer assim. E o velho não tem certeza se ela conseguirá mantê-los na linha. O barman responde que os irmãos Vlerick são bastante problemáticos, e ele prefere falar sobre algo mais agradável. O velho então pergunta sobre Fate, e o barman responde que ele costumava passar por lá todos os dias depois do trabalho. No dia seguinte, Fate chega ao distrito dos Cavaleiros Sagrados, parecendo renovado. Ao se aproximar, ele percebe que Roxy vive em uma enorme mansão. Ele acaba encontrando-a perto da fonte, e ela sorri, explicando que estava esperando por ele. No entanto, Fate não responde, ele está encantado por sua beleza. Ele diz a ela que ela é bonita, e ela fica tímida. Ela então o leva para dentro em um tour, e a primeira parada é em frente a um túmulo. Acontece que este é o túmulo de seu pai, e ela está apresentando Fate a ele. Inicialmente, Fate fica confuso, ela explica que isso aconteceu há 5 dias, quando ele encontrou um dragão divino. Fate lembra de Galia, é um continente dominado por monstros. E uma das tarefas dos Cavaleiros Sagrados é conter esses monstros. Ela explica que era o dever de sua família conter os monstros este ano. Apesar de ser uma tarefa perigosa, não deveria ser mortal. No entanto, um dragão divino que estava desaparecido há 1000 anos de repente apareceu, e seu pai foi para outro mundo. Fate percebe que ela tem sofrido nos últimos dias, mas ainda assim se preocupou com ele. Ele começa a se sentir triste, mas ela diz para ele não ficar. Ela é a nova líder da família e diz que eles trabalharão juntos para torná-la um lugar alegre. Fate aceita suas palavras e quase aperta sua mão, mas percebe que isso ativaria a telepatia. Então, ele aponta para outro lugar. Por sorte, a cozinheira e empregada, Aru, aparece nesse mesmo lugar.
Roxy os apresenta um ao outro, e ela imediatamente começa a ameaçar Fate, dizendo para ele se comportar como um servo adequado. Mas primeiro, eles devem almoçar. Fate começa a devorar uma carne, agindo como alguém que só comeu uma vez na vida. Haru, claro, fica irritada porque essa não é a maneira como um servo adequado deveria se comportar. Acontece que, mais tarde, Fate é encarregado de aparar os arbustos, todos os dias. Ele deve mantê-los arrumados e limpos por uma semana inteira. Os outros servos mencionam que ele deveria fazer algumas pausas e não se sobrecarregar. Mas eles também mencionam que sempre acharam Fate estranho porque ele conversa com sua espada. Além disso, ele se comporta como maníaco quando come carne. Fate responde apenas a parte da carne, explicando que a última vez que a comeu foi há 5 anos. Os servos mais velhos começam a rir até que o estômago de Fate começa a fazer barulho. Eles lhe dizem que acabaram de almoçar e perguntam se ele comeu. Então, Haru aparece, explicando que Roxy quer vê-lo. Ele segue Haru, mas acha estranho a situação de seu estômago. Haru o leva para outra parte do jardim, onde ele encontra Roxy. Ela lhe oferece um chá e pergunta como ele está se adaptando ao seu trabalho. Mas Fate só consegue pensar em seu estômago, sentindo-se cada vez mais faminto a cada segundo. Roxy literalmente grita Fai várias vezes, até que ele volta à realidade. Esse era o mesmo nome que seu pai costumava chamá-lo. Ele explica isso a ela, e ela pergunta sobre ele. Ele revela que seu pai morreu em uma caçada a monstros. Ele a questiona por que ela o chamou de Fai, mas ela simplesmente diz que é um apelido para Fate. E já que ele está trabalhando para ela, ele é literalmente da família. O rapaz interpreta tudo errado, como um adolescente que acabou de ver uma garota sorrir para ele. De repente, ele começa a se sentir tonto e desmaia. Ele acorda em seu quarto à noite e lê uma nota. É de Roxy, pedindo-lhe para tirar um dia de folga e descansar. Fate decide perguntar a Greed por que está se sentindo mais faminto e a razão de ter desmaiado. Greed se surpreende que Fate esteja perguntando sobre isso só agora. Ele tem se sentido mais faminto há algum tempo, mas conseguiu controlar isso, até hoje. Greed explica que uma vez que a habilidade glutonaria prova almas, ela não pode ser interrompida. Fate está confuso, mas Greed explica que quanto mais ele devorar, mais forte ele se tornará. Mas isso também fará com que ele queira devorar cada vez mais. Ativando sua habilidade, ele estará destinado a caçar e devorar almas até seu último dia de vida. Fate pergunta o que acontecerá se ele não fizer isso. Greed explica que há apenas 2 possibilidades. Ou ele morrerá de fome. Ou perderá o controle e entrará em fúria, colocando todos em perigo. Fate fica chocado, pois isso o tornaria um monstro. Greed então lhe dá um conselho. Quando a fome de Fate atingir seus limites, isso será visível em seus olhos. Fate então verifica seu reflexo no espelho e descobre que tem um Sharingan de desejo. Sem opção, Fate decide sair da cidade à noite para caçar. Ele percebe que, por alguma razão, todos os guerreiros ao redor cheiram deliciosamente. Greed explica que isso se deve ao seu impulso da fome sendo ativado. Ele também explica que essa é a razão dos olhos de Fate estarem vermelhos, e que há um poder que torna sua habilidade glutonaria mais eficaz. Com isso, ele terá uma melhor visão noturna, poderá rastrear sua presa pelo cheiro, ao mesmo tempo em que aterroriza e paralisa as presas mais fracas. Fate finalmente consegue encontrar um grupo de goblins e percebe que sua habilidade os fez parar de se mover. Ele corta os goblins com facilidade e sorri como um maníaco. No entanto, pequenos goblins não são suficientes para satisfazê-lo. Greed o manda ir até a floresta dos hobgoblins. Ele segue essas instruções e encontra alguns hobgoblins. Ele começa a cortá-los, mas nunca é suficiente para libertá-lo de sua fome. Após uma grande caçada, ele finalmente consegue parar de sentir fome. Ele não quer sentir isso novamente. Greed diz que ele deve caçar monstros de vez em quando. De repente, o chão começa a tremer. Fate se esconde e percebe um enorme monstro carregando um humano na mão. Greed explica que este é um rei goblin. Os olhos de Fate imediatamente mudam, e Greed explica que eles têm estatísticas semelhantes, mas o goblin tem regeneração de saúde.
Greed explica que isso cura as feridas, permitindo que ele lute por um longo período de tempo. O Rei Goblin se senta e desfruta de sua sobremesa humana. Isso dá a Fate a oportunidade de subir em uma árvore e atacar o braço do Rei Goblin. No entanto, Fate se distrai ao ver a sobremesa humana no chão. O monstro tenta esmagá-lo, mas Fate consegue desviar de seus golpes. Ele está claramente com medo dos ataques, mas Greed lhe diz para confiar nele e avançar. Fate segue e consegue não apenas bloquear os ataques do monstro, mas também cortá-lo. A habilidade Glutonaria é ativada novamente, fazendo Fate alcançar um nível totalmente novo. Ele agora tem várias habilidades, e todos os seus inícios alcançam 5 dígitos. Ele então se senta, exausto, e Greed diz que o verdadeiro desafio começará agora. Ele explica que as estatísticas de Fate agora podem usar o primeiro nível de Greed. Fate está confuso, mas Greed diz que é outra forma. Greed explica que ele pode obter novas funções se Fate lhe oferecer suas estatísticas. Mas isso custará todos os pontos de estatística. Fate recusa, mas Greed explica que, se ele não fizer isso, não poderá mais usá-lo. Ele então diz que Fate pode ser forte por si mesmo, ou pode tornar Greed forte, e eles trabalham juntos. Fate decide aceitar o acordo e dá a ele suas estatísticas. Greed então começa a se transformar em um arco mágico. Ele só precisa desenhar o arco e a flecha aparecerá. Fate decide testá-lo, e descobre que a flecha pode rastrear o alvo, derrotando facilmente um Goblin que estava por perto. Ele então decide pegar as orelhas do Rei Goblin e deixá-las no orfanato de Saraha. Ele espera que as freiras consigam alimentar as crianças por um tempo. No dia seguinte, Roxy tenta sair de casa sorrateiramente. Fate não a reconhece e diz para ela parar, pensando que ela é uma ladra. Ela se assusta e se vira. Fate se desculpa por assustá-la, mencionando que ela parece diferente do usual. Ele pergunta se ela está indo para o castelo, mas ela simplesmente responde que vai à cidade em uma inspeção secreta. Ela diz para Fate não contar a ninguém, especialmente para Aru, que a repreenderia por se vestir daquela maneira. Fate promete manter segredo e tenta voltar ao trabalho. Roxy então decide fazer disso um encontro, em sua cabeça. Ela diz que Fate a acompanhará durante a inspeção. Os dois partem, mas Roxy parece estar se divertindo demais. Ele pede para ela diminuir o passo, mas ela lhe diz para parar de chamá-la de Roxy, caso contrário, as pessoas a reconhecerão. Ela então pede para ele chamá-la de Lexi. Greed zomba de Fate, que manda a espada se calar. Roxy pensa que as palavras foram para ela e pede desculpas por ser irritante. Ele tenta se esquivar de um problema, e ela se sente aliviada, explicando que está feliz por estar com ele. Greed zomba de seu momento romântico, mas Fate está cansado disso e tenta jogá-lo fora. Mas Roxy o impede, dizendo que ele não pode tratar sua arma dessa maneira. Ela então percebe que nunca olhou direito para sua espada antes. Fate percebe que tem um grande problema, pois alguém com uma habilidade inútil como a dele não deveria ter uma espada. Além disso, ele não pode contar a ninguém sobre sua habilidade Glutonaria. Ele acaba largando a espada e Roxy a pega. Após dar uma olhada rápida, Roxy diz que Greed precisa de manutenção e promete levá-lo ao ferreiro da família. Eles então continuam caminhando, e Fate diz a Greed que finalmente será polido. Mas Greed não responde. Ele tenta verificar o que está acontecendo, mas Greed está simplesmente aproveitando seu momento depois de ser tocado por Roxy. Ele então menciona que Roxy cheira bem, fazendo Fate querer jogá-lo fora. No entanto, Roxy lhe diz para se apressar. Eles saem do beco e entram nas ruas da cidade. Está cheio de vida, mercadores e todo tipo de pessoa. Roxy vê algumas uvas bonitas e o mercador orgulhosamente explica que são da vinícola da família Hart. Ela quer experimentar, e o mercador lhe dá 2. Fate prova uma e acha deliciosa. Roxy acaba revelando, mencionando que foi cultivada em casa. O mercador fica confuso com sua declaração. Fate percebe que ela pode ser descoberta, mas Greed lhe dá uma ideia. Fate intervém, explicando ao mercador que um de seus parentes trabalha para a família Hart. O mercador se convence e se afasta.
Ela lhe agradece por salvá-la, mas a atenção de todos é atraída para outra coisa. Os cavaleiros sagrados estão chegando. Todo o clima da cidade desaparece. Todos ficam em silêncio e tentam desviar o olhar. Eles estão preocupados, sem saber o que o cavaleiro sagrado está fazendo ali. Todos pensam que os cavaleiros sagrados de baixo escalão têm abusado de seu poder desde a morte do pai de Roxy. No entanto, o estômago de Fate faz barulho quando o cara está passando. Greed zomba disso, mas o cavaleiro sagrado se ofende. Ele pergunta quem fez esse barulho e se aproxima de Fate. Fate se ajoelha e tenta se desculpar, mas o cavaleiro sagrado diz que não consegue ouvi-lo. O cavaleiro está prestes a chutar a cabeça de Fate, mas Roxy intervém. Ela explica que Fate já pediu desculpas, mas o cara sem cérebro agora começa a implicar com Roxy. Ele se pergunta quem é essa garota tentando falar de igual para igual com um cavaleiro sagrado. Mas quando ele olha para ela, quase a reconhece. Todos ao redor então perguntam se aquela não é Roxy da família Hart. Fate fica preocupado que todos descubram a verdade. Mas Greed lhe dá um plano, fingir que são amantes. Fate fica tão chocado que repete isso em voz alta. Roxy ouve e acha que é uma ótima ideia. Ela ajuda Fate a se levantar e tenta encenar. Ela diz que preparou o café da manhã para ele, mas ele não comeu. Fate tenta seguir com a encenação, e eles acabam tendo seu momento romântico improvisado. Ao ponto de até mesmo Greed achar que isso está ficando bastante constrangedor. Roxy está se divertindo bastante e pede desculpas ao cavaleiro antes de se afastar. Todos então começam a pensar que não pode ser Roxy Hart, pois cavaleiros sagrados não sabem cozinhar. Os cidadãos se dispersam, e Roxy arrasta Fate para um beco. Ela então pensa que nunca havia entrelaçado os braços com um garoto antes. Mas adivinha só, Fate consegue ouvir os pensamentos dela. Ele ouve que o coração dela está acelerado e se desculpa, afastando-se. Ela mente, dizendo que está acostumada, e começa a caminhar feliz. Fate fica pensativo, achando que pode ser difícil para ele acompanhar Roxy. Ele percebe que ela parou em uma barraca e a vê olhando para uma gema vermelha. Ela explica que se interessa por elas porque é uma garota. Ela então nota algumas pedras e pergunta ao mercador se aquelas também são gemas. O mercador explica que é minério, que pode ter uma gema dentro ou não. É uma compra no estilo tente a sua sorte. O mercador revela que custa 10 moedas de bronze por minério e pergunta se ela quer tentar. Greed explica que Fate pode facilmente encontrar os melhores usando sua habilidade de identificação. Fate então tenta olhar para as pedras, até notar que Roxy simplesmente está olhando para uma gema azul. Ele percebe que ela parece uma garota normal, em vez de uma cavaleira sagrada. O mercador aproveita o momento, propondo um desconto se Fate comprar a gema para sua garota. Fate fica tímido, e Roxy decide simplesmente ir embora. Ele a segue, e ela pergunta se Fate tem algum conhecido guerreiro. Fate fala sobre Minerva e Oliver, mas Roxy explica que precisa falar com guerreiros ativos, não aposentados. Ele fica curioso, mas são interrompidos quando ouvem uma conversa sobre o massacre dos Goblins. Acontece que as pessoas pensam que foi um monstro de alto nível que fez isso. Roxy então começa a perseguir os dois caras que estavam falando sobre isso. Um deles acha a teoria do monstro estúpida porque as orelhas do Rei Goblin foram doadas para um orfanato. Roxy então interrompe os caras e pergunta sobre os detalhes. Ela pergunta se eles sabem algo sobre o monstro errante, mas eles não sabem e se afastam. Ela então pede a Fate para levá-la até onde os guerreiros se reúnem. Ele então percebe que Roxy está investigando o monstro errante que apareceu ao redor da cidade nos últimos dias. Você também o conhece por Fate. Ele a leva para o bar e o barman, que pensava que Fate estava morto, fica surpreso ao vê-lo vivo. Ele apresenta Roxy como sua colega de trabalho, mas o barman começa a provocá-lo, mencionando que ele desapareceu por um tempo e agora traz sua garota. Fate fica constrangido e preocupado que Roxy se ofenda. Greed até menciona que ele poderia perder a cabeça. Roxy reage destruindo seu copo, não porque está brava, mas porque é isso que ela quer, ser aplaudida. Eles têm uma grande refeição,
e o barman explica o que sabe sobre o misterioso exterminador de goblins. Ele literalmente explica que um guerreiro encontrou uma pilha de goblins com suas orelhas ainda intactas. Roxy fica confusa porque todos tirariam as orelhas para vender por dinheiro. Portanto, ela pensa que é um monstro errante que migrou de outra região. O barman explica que isso será ruim para os negócios, deixando Fate confuso. O barman detalha, dizendo que as pessoas devem passar pelas planícies dos goblins se quiserem fazer negócios dentro ou fora da cidade. Portanto, as pessoas não vão querer viajar e isso destruirá a economia da cidade. Fate começa a perceber seu erro quando um velho entra no bar. Ele pensa que está vendo um fantasma porque também pensava que Fate estava morto. Acontece que o velho também tem algumas informações. Eles acham que o monstro errante é um lis. Portanto, os Cavaleiros Sagrados tomarão ação direta para lidar com isso. Grade diz a Fate que isso será um problema porque ele perdeu todos os seus atributos. No entanto, a maior preocupação de Fate é se Roxy se juntar à caçada e vê-lo. Um grupo de guerreiros viajantes entra no bar e, você sabe, o comportamento típico. Eles pegam o ombro de Roxy e a convidam para se divertir com eles. Fate se levanta para protegê-la, mas ela também se levanta e usa sua habilidade para empurrar o cara contra a parede. Todos ao redor percebem que apenas uma cavaleira sagrada poderia fazer algo assim. Ela então revela sua identidade e pede desculpas por tentar enganar todos. Os guerreiros se ajoelham para se desculpar com medo, eles até tentam pagar a ela para ficarem vivos. Ela diz para guardarem o dinheiro porque não quer que as pessoas temam os Cavaleiros Sagrados, um grupo que deveria estar protegendo os fracos. Ela revela que compartilha o sonho de seu falecido pai. Viver em um mundo onde todos possam rir sem se preocupar com seu status. O velho então percebe que Roxy é como seu pai. Naquele momento, Fate promete a si mesmo que seguirá Roxy até que ela realize esse sonho. Depois de se divertirem juntos, Roxy leva Fate ao ferreiro. Grade adora a massagem de polimento e explica que cortará ainda mais rápido. Fate agradece a ela por ajudá-lo a fazer a manutenção de Grade. Mas Roxy explica que ele também a ajudou a obter mais informações sobre o monstro errante. Fate então fica curioso e pergunta por que ela não sabia sobre a caçada. Ela explica que, desde a morte de seu pai, a família Vlerick está literalmente usando a situação para lidar com assuntos sem informá-la. De repente, eles ouvem duas vozes e vão verificar a comoção. Eles notam que Ado está puxando o braço de uma criança e Roxy diz para ele soltar o menino. A garota alega que eles estão apenas levando uma criança perdida para a proteção deles. Mas Roxy ordena que Fate ajude o menino. Enquanto faz isso, o líder do trio tenta conversar com Fate. Mas nosso garoto o ignora. Roxy então diz ao trio que ela cuidará da criança e decide questionar o líder. Ela pergunta por que ele não a informou sobre a caçada ao monstro errante. O cara tenta desviar, dizendo que assumiu que ela estaria ocupada pensando em seu pai. Roxy afirma que está bem, mas o cara apenas a ignora e se afasta. Ado, o psicopata, diz à criança e a Fate que eles são lixo antes de ir embora. A criança então revela que odeia os Cavaleiros Sagrados, fazendo Roxy se desculpar. Ele fica confuso, mas Fate rapidamente pergunta se ele se perdeu de sua mãe. A criança confirma, levando Fate e Roxy a ajudá-lo a procurar sua mãe. Fate pensa que ele também se perdeu quando chegou à cidade há 5 anos. No entanto, ele foi ajudado por uma cavaleira sagrada. Ele se pergunta o que aconteceu com ela, pois nunca mais a viu desde então. Mas podemos claramente perceber que era Roxy quando ela tinha cabelos curtos. Depois de andar por algumas horas, eles ainda não conseguem encontrar a mãe da criança. No entanto, ela aparece algum tempo depois, procurando seu filho. Fate fica feliz por terem conseguido encontrá-la, e fica encantado ao ver o sorriso puro de Roxy. Ela pergunta por que ele está olhando para ela, e ele tenta dar uma desculpa. Ele diz que está ficando tarde e eles precisam voltar. Roxy então percebe a situação e faz ele prometer uma coisa. Se eles se meterem em problemas, farão isso juntos. Ele promete que sim e eles correm para casa. Apenas para serem repreendidos pela chefe das empregadas. Mais tarde, à noite, Fate pergunta a Grade se há uma maneira de caçar monstros sem Roxy descobrir.
Greed sugere que ele consiga uma máscara especial. Ao verificá-la, ele percebe que é um item mágico que altera a percepção. Greed explica que a máscara fará com que ele pareça diferente para quem o vir. Fate acha isso perfeito e compra. Ao mesmo tempo, ele também acaba comprando um minério do outro mercador. Ele dá o minério para Roxy, que fica um pouco confusa com isso. Ele simplesmente explica que ela está literalmente ajudando em todos os aspectos de sua vida e pede para ela abrir. Ela faz e nota uma grande gema azul dentro. Ela promete valorizá-la e pergunta se ele quer um ano de fornecimento de carne como recompensa. Ou talvez uma pedra de amolar para afiar Greed. Você sabe que Greed quer a pedra de amolar, mas Fate recusa ambos. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados estão tendo uma reunião sem o consentimento de Roxy, onde o líder do trio afirma que discutirão sua excursão a Galia. Durante a noite, vários aventureiros estão nos campos. Eles veem os cadáveres de vários goblins e pensam que o monstro apareceu novamente. Eles estão descontentes por não terem conseguido capturá-lo. Enquanto isso, Fate está em pé sobre uma pilha de goblins com sua nova máscara. Os aventureiros o veem e fogem por suas vidas, pensando que ele é Ulis. Eles o chamam de cadáver. Greed diz que gosta do seu novo nome. Ele pergunta se Fate ainda não está satisfeito. Fate responde que quer aumentar suas estatísticas ao máximo antes que os cavaleiros venham atrás dele. No castelo da família Hart, Fate está casualmente podando flores. Levar uma vida dupla realmente está pesando sobre ele. Lady Roxy se aproxima dele, dizendo que tem uma missão secreta para ele. Ele pergunta se será mais uma inspeção. A seguir, vemos Fate na carruagem de Lady Roxy. Ele não parece muito feliz. Ela aponta para uma vasta extensão de terra pertencente à família Hart. Ele pergunta se a missão secreta envolve a colheita de uvas. Ela diz que quer que ele veja de perto o vinhedo de uvas depois de ver suas uvas no mercado. A carruagem finalmente chega ao seu destino e Aissa Hart, mãe de Roxy, sai para recebê-los. Roxy diz que ela não deveria ter se incomodado, mas sua mãe diz que está se sentindo bem o suficiente para isso. Roxy pede que ela não se esforce demais. A mãe de Roxy pergunta quem a acompanhou. Ela apresenta Fate à sua mãe como um servo que contratou. Eles trocam cumprimentos. Greed diz a Fate que está aliviado por Aissa ser gentil. Aissa pede para Fate se aproximar. Ela pergunta se ele gosta de sua filha. Roxy fica envergonhada com essa pergunta. Ela questiona sua mãe, perguntando por que fez tal pergunta a Fate. Aissa diz que apenas quer saber sua opinião sobre ela como sua empregadora. Ambos ficam aliviados ao entender que ela se refere à relação profissional. Fate diz a Aissa com toda a sinceridade que se importa com Roxy e a serviria por toda a vida se permitido. Roxy fica envergonhada novamente e corre para seu quarto na tentativa de escondê-lo. Fate pergunta se disse algo errado. Aissa diz que é típico de Roxy fugir quando as coisas ficam desconfortáveis. Ela diz que quando Roxy era pequena, sempre foi uma chorona que se assustava com as menores coisas. Fate diz que não diria isso pela forma como ela age na capital. Aissa diz que não pode acreditar que sua filha se tornou uma cavaleira sagrada. Ela diz que se preocupa que Roxy esteja se esforçando demais, agora que é a líder após a morte de seu pai. Fate diz que Roxy é uma boa cavaleira sagrada que desempenha bem seu dever e é amada pelo povo. Aissa fica feliz em ouvir isso. Roxy entra em seu quarto e liga uma caixa de música, enquanto olha para fotos de si mesma quando era mais jovem. Isso desencadeia uma memória de seu pai a treinando. Ele a ensina a postura correta e a manejar a espada. Ele está tão orgulhoso de ela ter se tornado uma cavaleira mágica tão jovem. Ela diz que quer ser como ele e poder rir junto com o povo. Ele diz que ela escolheu o caminho certo como membro da família Hart. Ela volta ao presente, dizendo a uma miniatura de seu pai que ainda não cumpriu sua promessa. No vinhedo, Fate se junta a outros servos para colher uvas. Um dos servos lhe oferece um copo de uvas recém-espremidas. Fate agradece. Ele dá um gole e elogia sua doçura. O servo explica como os senhores e servos trabalharam juntos para fazer com que as uvas tivessem um sabor tão bom.
Fate pergunta se Sir Mason também teve participação nisso. O servo conta que soube da triste notícia de seu falecimento. Ele diz a Fate que não tinham certeza de que Roxy viria para a colheita por causa disso. Ele pergunta ao servo se Roxy ajudava com a colheita anual. Ele conta a Fate que isso é uma das coisas pelas quais ela vem, a outra é caçar monstros. Fate pergunta sobre a parte de caçar monstros. O servo diz que o atual período de colheita não é apenas para uvas, mas para vários alimentos. Ele conta a Fate que os monstros aparecem porque geralmente estão famintos. Ele diz a Fate que lidam com um grupo de monstros em particular chamados kobolds. Nesse momento, o estômago de Fate ronca. O servo ouve e diz que é compreensível que ele esteja com fome, já que trabalhou o dia todo. A habilidade de Fate está agindo. Greed diz a ele que sua habilidade está faminta por novos monstros para consumir, após consumir nada além de goblins. Mais tarde, depois de armazenar os sacos de uvas, Roxy diz a Fate para voltar para casa sem ela. Fate caminha pelo caminho que leva à casa e vê uma garota caminhando em sua direção com um enorme machado de batalha apoiado no ombro. Ele não tinha visto a garota por lá antes. Enquanto caminham um ao lado do outro, a garota o chama. Quando Fate olha para os olhos dela, eles parecem exatamente como os dele quando ele ativa sua habilidade. Ele tenta analisá-la, mas não consegue obter nada. Ela o chama novamente e ele pergunta o que ela quer. Ela diz que chegou cedo demais. Fate pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que veio pelos kobolds, mas que ele pode ficar com eles. Ela diz que ele lhe deve um favor quando se encontrarem no futuro. Enquanto ela se afasta, Fate pergunta a Greed se ele sabe quem ela era. Greed diz que não tem ideia de quem ela seja. Fate diz a Greed que ele está escondendo algo dele. Greed pergunta por que ele pensa isso. Fate diz que ele geralmente é mais falante, mas ficou quieto durante todo aquele dia. Greed diz que não tem nada a esconder. Ele diz que mesmo com todo o seu conhecimento, há coisas que ele não sabe. Fate acha que ele soa orgulhoso demais por ser ignorante. Nesse ponto, Roxy encontra Fate. Ela lhe entrega uma sacola para segurar. Ela diz que foi pegar algumas uvas para si mesma. Ela olha para trás, na direção da garota estranha, dizendo a Fate que ela é uma Galiana. Fate diz que Galia foi destruída. Ela diz que também ouviu isso. Ela entra em uma lição de história. Ela diz que há 4.000 anos, Galia era uma nação forte até que uma onda de monstros causou seu colapso ao eliminar todos os seus cidadãos. Fate diz que aparentemente alguns cidadãos sobreviveram. Ela diz que nunca viu uma Galiana de sangue puro antes. Ela diz a Fate que eles devem ir para casa juntos. Fate diz que sabe sobre a caçada a monstros dela e pergunta se ela ficará bem. Ela diz que não estará sozinha, pois alguns guerreiros acompanharão. Ela também diz que ele não deve se preocupar, já que afinal de contas, ela é uma cavaleira mágica. Ela se vira para flexionar seus músculos, mas deixa cair sua cesta de uvas no processo. No dia seguinte, o vinhedo agora é uma sombra de si mesmo. Os servos chegam para vê-lo completamente esvaziado pelos monstros e não estão felizes com isso. A seguir, vemos os monstros perto de um riacho. Fate, Roxy e alguns guerreiros estão observando-os por trás da cobertura de algumas árvores perto do riacho. Fate pergunta a Roxy se os monstros são kobolds. Um dos soldados nota monstros dentro de um arbusto. Ele chama a atenção de todos para isso e um kobold gigante emerge. Tanto Fate quanto Roxy estão surpresos com a aparência do monstro. Eles nunca viram um kobold tão enorme antes. A boca de Fate começa a salivar e sua habilidade anseia por um prato de kobold. Greed diz a ele que sua boca está salivando porque ele está quase sem tempo. Fate não quer entrar em seu estado de inanição perto de Roxy. Ele analisa o monstro para ver seu nível e atributos únicos. Greed diz que é uma besta coroada. Fate não sabe o que isso significa. Greed diz que é um monstro nascido do acúmulo de agressão ao longo do tempo. Ele diz que não é como os monstros usuais e pode ser muito difícil de lidar. Eles todos recuam para elaborar um plano. Os soldados e os aldeões estão assustados e não sabem o que fazer. Roxy os tranquiliza dizendo que ela derrotará a besta,
já que é uma cavaleira sagrada. Ela diz que dedicará seu poder para protegê-los a todos. Enquanto ela os tranquiliza, Greid diz a Fate que ela não pode lidar com o monstro sozinha porque é muito jovem. Enquanto isso, Roxy diz aos soldados para se prepararem para a batalha, mas eles dizem que precisarão até o dia seguinte para estarem totalmente preparados. Ela diz para fazerem o que devem. Greid pergunta a Fate qual será seu próximo passo. Fate pensa que um monstro de nível 50 é demais para ele lidar naquele momento. No entanto, ele pensa que não pode simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo e, acima de tudo, não pode deixar que Roxy sofra algum dano. Fate decide enfrentar os monstros sozinho. Fate retorna ao riacho para encontrar os kobolds lá. A besta coroada tem alguns guerreiros kobolds protegendo-a, com vários kobolds juniores movendo-se junto ao grupo também. Greid questiona Fate sobre qual será sua próxima ação. Fate lhe diz que vai lutar como um glutão. Ele avança e derruba vários kobolds juniores. Ele atira na besta coroada, mas ela usa um de seus guerreiros para bloquear o disparo. Os outros tentam proteger a besta coroada, mas Fate os abate. Após derrotar todos os kobolds e sua habilidade de glutonaria absorver suas habilidades, ele não está convencido de que tem o suficiente para derrubar a besta coroada. Ele atira na besta coroada, pensando que pode abatê-la, mas ela pega ambas as suas flechas. Tanto Greid quanto Fate ficam surpresos que ela conseguiu pegá-las. Greid instrui Fate a se aproximar e combatê-la com sua forma de espada. Fate avança sem pensar. A besta coroada libera uma habilidade que Greid adverte Fate, mas já é tarde demais. Fate é atingido pela habilidade, mas consegue se curar. A besta coroada lança a habilidade novamente, o que derruba Fate. Greid tenta fazê-lo voltar aos seus pés, mas ele não responde. A besta coroada tenta desferir o golpe final, mas perde seu braço em uma fração de segundo. Fate volta a ficar de pé. Greid o elogia por enganar a besta coroada, fazendo-a pensar que ele estava desacordado. A besta coroada lança sua habilidade novamente, mas Fate desvia. No entanto, ele é atingido no ar por um guerreiro kobold. Fate termina com o guerreiro kobold e absorve seus atributos com sua habilidade de glutonaria. Neste ponto, Greid diz que ele pode usar sua arte oculta de primeiro nível, mas precisará de 10% de seus atributos para isso. Fate diz para ele pegar, para que possam acabar com a besta coroada. Greid se transforma em um grande arco especial. Enquanto Fate carrega a habilidade de Greid, a besta coroada também carrega sua habilidade. Ambos lançam suas habilidades ao mesmo tempo, mas a habilidade de Greid supera a do Rei Coroado. Literalmente, dá a ele um atalho para o céu. Greid informa a Fate que a habilidade de regeneração que ele obteve do Rei Goblin já o curou. Fate está exausto após a luta. Fate diz a Greid que sua habilidade foi excessiva, quando vê o efeito posterior. A habilidade de Fate ativa e ele se sente em frenesi. Greid diz que ele está sobrecarregado por devorar um monstro de nível superior ao seu. Ele aconselha Fate a tentar controlar ou entrará em um estado pior do que seu estado de inanição. Fate cai de joelhos e grita de dor. No dia seguinte, Roxy e os soldados chegam ao lago para ver os kobolds abatidos. Eles veem marcas de espada e flecha e Roxy pensa que foram causadas por magia. Ela vê o efeito posterior da habilidade de Greid, perguntando-se quem poderia ter feito tal coisa. De volta a casa, Roxy está explicando tudo para Aissa com Fate sentado próximo a ela também. Fate pede desculpas internamente. Aissa pergunta a Roxy quem poderia ter feito tal coisa. Roxy erroneamente pensa que foi a garota Galiana que ela viu no dia anterior. Fate fica aliviado por ela não suspeitar dele. Roxy está feliz que os kobolds foram derrotados e eles podem retornar à capital. Aissa está contente ao ver Roxy tão animada ao redor de Fate. Mais tarde naquele dia, Aissa chama Fate ao seu quarto e pede que ele fique ao lado de Roxy para apoiá-la. Fate não se acha digno, mas Aissa lhe diz que ele apenas precisa ter o desejo de ajudá-la. Ela conta que foi assim que conseguiu apoiar seu marido, embora fosse uma plebeia. Ela explica a Fate que ter um único pai cavaleiro mágico causou alguns problemas para Roxy. Nesse momento, ela tosse por um tempo e Fate corre para sustentá-la.
Ela lhe diz que seu tempo está se esgotando, e é por isso que quer que ele cuide de Roxy em seu lugar. Ela o implora e diz para ele pensar com calma sobre isso. Fate concorda. No dia seguinte, eles deixam a casa em sua carruagem e voltam para a capital. Fate pensa que não é digno do dever que lhe foi dado por Aissa, já que ele está enganando o mundo ao carregar a habilidade de glutonaria. À noite, Fate mata mais goblins, mas ainda está em seu estado de inanição. Ele se pergunta por que sua fome não é saciada. Grade diz que goblins não são mais suficientes para isso. Fate diz que não há monstros além de goblins por perto. Grade diz que ele tem que pensar em algo, pois o tempo está se esgotando. No dia seguinte, Fate está na taverna com um tapa-olho sobre seu olho direito. Ele pensa que não é digno de ficar diante de Roxy. A porta da taverna se abre e o amigo do barman entra. Ele informa o barman que Sarado vai se juntar à caça ao cadáver. Fate fica surpreso com isso. O barman diz ao seu amigo que é a maneira de Sarado conseguir um pouco de glória completando uma tarefa fácil. Seus amigos dizem que Sarado estaria melhor indo para a expedição a Galia. O barman diz que Sarado só vai onde é mais seguro para ele. Fate fica surpreso que haja outra expedição tão logo após a morte de Sir Mason. O amigo do barman diz que tudo estará no lugar em breve e espera que as coisas corram bem desta vez. Fate fica chocado. Na casa dos cavaleiros, vários cavaleiros estão se preparando para partir para a expedição, incluindo Roxy e os cavaleiros trio. Antes de partir, Roxy visita o túmulo de seu pai e conta tudo o que aconteceu, pedindo-lhe que ore por ela. Fate a aconselha a não ir, pois ela pode não retornar. Ela diz que já decidiu ir e se afasta. Grade informa a Fate que a família Vlerix organizou expedição a Galia porque tem algo contra a família Hart. Os cavaleiros trio estão felizes que finalmente poderão se livrar de Roxy de uma vez por todas. Enquanto Ado participará da expedição a Galia com a esperança de eliminar Roxy, os outros dois irão para outra cidade para pesquisa. Ado pensa que estão escondendo algo dele e quer participar do que eles vão fazer. Rafale apenas lhe diz para garantir que cuide de Roxy. Mais tarde, à noite, embora Fate não possa desobedecer ordens diretas ou proteger Roxy, há uma coisa que ele pode fazer. Ele se coloca no caminho de Sarado e sua patrulha. Sarado fica cara a cara com ele, feliz por ter encontrado o cadáver. Fate ativa sua habilidade.